Vamos então resolver a ficha número 18 sobre o algoritmo de subtração. Esta ficha tem 3 perguntas. Vamos então começar pela primeira. A primeira diz-nos o seguinte: o Rui e o pai fazem anos no mesmo dia. No ano 2010 o Rui festejou 15 anos e o pai 42. Utiliza a reta numérica para responder às questões apresentadas. Portanto, temos aqui 3 questões, vamos responder sequencialmente. Pouso o vídeo para resolver a questão e depois já mostro a solução. Vamos então ver. O enunciado diz-nos que no ano 2010 o Rui festejou 15 anos. Se o Rui fez 15 anos em 2010, significa que ele nasceu 15 anos atrás, não é assim? Portanto, vamos contar 5 para trás. 2010 menos 5 dá 2005. Mais 5 anos para trás dá 2000. E mais 5 anos para trás dá 1995. Isto é, 15 anos atrás é o ano 1995, o que significa que o Rui nasceu em 1995. E o pai fez em 2010 42. Portanto, 42 anos atrás é o ano em que o pai nasceu. Portanto, se considerarmos 10 anos atrás de 2010 é o ano 2000, se for 20 anos é 1990, se for 30 anos é 1980, se for 40 anos é 1970 e, portanto, ainda faltam mais 2 anos. E mais 2 anos atrás dá 1968. O que significa que, então, que o Rui nasceu em 1995 e o seu pai nasceu em 1968. A segunda pergunta diz-nos o seguinte: qual é a diferença de idades entre o pai e o filho? Portanto, nós sabemos que o Rui nasceu em 1995 e o pai em 1968. O que significa, então, que quando o Rui nasceu, em 1995, já tinham passado quantos anos? Esta diferença de anos é que nos vai dar a diferença de idades, que vai ser constante a partir daqui, não é? Porque à medida que o Rui envelhece um ano, o seu pai também envelhece um ano. E, portanto, a distância entre a idade do pai e a idade do filho é constante. Vamos fazer então a diferença do maior número, que é 1995, menos 1968. Não podemos tirar 8 a 5, temos que pedir uma dezena emprestada ao 9, portanto ficam ali 8 dezenas, vai uma dezena para as unidades, que somando às 5 unidades que já lá estavam, faz 15 unidades. Então podemos tirar 8 a 15, podemos sim senhora, é 7, podemos tirar 6 a 8, podemos, é 2, podemos tirar 9 a 9, é 0, e podemos tirar 1 a 1, que é 0. Portanto, a diferença de idades entre o pai do Rui e o Rui é de 27 anos. Portanto, esta diferença manter-se-á constante à medida que o Rui envelhece e o pai envelhece. Porque quando o Rui envelhece, por exemplo, um ano, o pai também envelheceu um ano. Portanto, a diferença é exatamente a mesma. Se tu vais somar aqui uma unidade a 1995, isto é, em 1996 o Rui tem um ano, mas entretanto também passou um ano para o pai. Portanto, a diferença de idades é sempre constante. Entendeste? Pergunta 3. Que idade tinha o pai do Rui em 1980? Portanto, se o pai do Rui nasceu em 1968, em 1980 passou determinados anos, desde o ano de nascimento. Qual é a diferença entre 1980 e o ano de nascimento, que é 1968? Vamos ver a diferença. A diferença é então 1980 menos 1968. Não podemos ter a 8 a 0, pedimos uma dezena emprestada ao 8, ficam ali 7. Passa uma dezena que são 10 unidades, que somando às 0 unidades que já lá estavam, faz 10 unidades. Podemos tirar 8 a 10, podemos, 2. Podemos tirar 6 a 7, é uma dezena. Podemos tirar 9 a 9, é 0. E podemos tirar 1 a 1, que é 0. Portanto, em 1980, o pai do Rui tinha 12 anos. Ele nasceu em 1968. Se somarmos 12 a este valor, vamos obter 1980. Resumindo, o que é que nós temos? O Rui nasceu em 1995, é assim? E o pai do Rui nasceu em 1968. A diferença de idades entre o pai e o filho é de 27 anos, isto é, a diferença entre 1995 e 1968 dá 27. Que idade tinha o pai do Rui em 1980? Portanto, em 1980 o pai do Rui tinha 12 anos. Portanto, ele nasceu em 1968, se somarmos 12 a 1968, vamos obter 1980, que é a data em que estamos a calcular a sua idade. Portanto, 1980 menos 1968 dá 12.
Vamos ver então o segundo problema. O segundo problema diz-nos o seguinte: o Rui tinha no mielheiro 225 euros. A madrinha deu-lhe no aniversário 15 euros. O Rui queria comprar uns patins que custavam 43 euros e um compasso que custava 18 euros. Se o Rui fizesse as compras que queria, com quanto dinheiro ficaria? Portanto, pôs o vídeo para resolver essa questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O Rui tinha no mielheiro 225 euros. Imaginemos aqui um mielheiro com 225 euros lá dentro. A madrinha deu-lhe 15 euros no aniversário. Portanto, ele meteu lá os 15 euros, ficam com quanto? 225 mais 15, fica 5 e 5, 10 e vai 1. 1 e 2, 3, mais um 4. E aqui baixas o 2, ficou com 240 euros. Portanto, é o dinheiro que o Rui ficou depois da madrinha dar-lhe a prenda de 15 euros. O que é que nos diz a seguir o enunciado? O Rui queria comprar uns patins que custavam 43 euros, não é assim? 43 euros, e um compasso que custava 18 euros. Portanto, isto é as compras que ele queria fazer. Se o Rui comprar os patins e o compasso na mesma loja, a compra é feita de uma única vez, não é assim? Qual é o valor da compra? É 43 euros, que é o custo dos patins, mais 18 euros, que é o custo do compasso. Portanto, 8 e 3, 11, e vai 1. Portanto, 1 e 4 são 5, 5 e 1 são 6. Portanto, o valor das compras é de 61 euros. Isto é o custo dos patins mais do compasso, são 61 euros. Portanto, se ele fizer a compra de uma única vez, é subtrair aos 240 o valor da compra, que é 61 euros. Portanto, não podemos tirar 1 a 0, temos que pedir uma dezena emprestada ao 4. Ficam aqui 3 dezenas, passa uma dezena que são 10 unidades, que somadas às 0 unidades que já lá estavam, faz 10 unidades. Podemos tirar até 1 a 10, sim senhora, é 9. Não podemos tirar 6 a 3, temos que pedir uma centena emprestada ao 2. Ficam lá uma centena, e esta centena vai como 10 dezenas para a ordem das dezenas. Fica então 10 dezenas mais 3, ficam 13. Podemos tirar então 6 a 13, é 7, e aqui baixas 1, 179. Portanto, depois da compra, o Rui ficou com 179 euros no mielheiro. Agora, se o Rui comprar os patins e o compasso em lojas diferentes, a subtração tem que ser feita sequencialmente. Isto é, primeiro tens que subtrair 43 euros ao dinheiro que ele tinha, ficam 240 menos 43, não podemos tirar 3 a 0, pedimos uma dezena emprestada ao 4, ficam lá 3 dezenas, uma dezena que são 10 unidades passa para a ordem das unidades, que somadas às 0 unidades que já lá estavam, faz 10 unidades. Tirar 3 unidades a 10, podemos atirar, é 7. Aqui não podemos tirar 4 dezenas a 3 dezenas, temos que pedir uma centena emprestada. Fica lá uma centena na ordem das centenas e uma centena passa como 10 dezenas para a ordem das dezenas. 10 dezenas mais 3 dá 13. Podemos tirar 4 a 13, ficam 9 dezenas. E aqui baixas 1, dá 197. É o valor da primeira compra. Depois, aos 197, vamos deduzir o valor da compra do compasso, que é a segunda compra que ele vai fazer. Podemos tirar 8 a 7, claro que não podemos. Temos que pedir uma dezena emprestada ao 9. Ficam lá 8 dezenas. Uma dezena que são 10 unidades, somadas às 7 que já lá estavam, faz 17 unidades. Tirar 8 unidades a 17 podemos tirar, é 9. Podemos tirar uma dezena a 8 dezenas, são 7. E finalmente baixas aqui 1, 179. Portanto, o valor que o Rui ficou no milheiro foi 179 euros. Portanto, o valor é exatamente o mesmo que nós obtivemos no primeiro método. Resumindo, o que é que nós temos? O Rui tinha 225 euros no milheiro, depois com a prenda da madrinha ficou com 240 e quis depois comprar duas prendas, uns patins e um compasso. Se comprar os patins e o compasso de uma única vez, é subtrair 61 euros aos 240 que ele tem no milheiro. Então fica com 179. Se comprar os patins e o compasso em lojas diferentes, a compra é feita em duas vezes. Primeiro compra os patins, por exemplo, fica com 197 euros e depois, com os 197 euros, vai comprar o compasso, que é subtrair mais 18, portanto fica com 179 euros. Repara que tanto faz comprar as duas lembranças de uma única vez como em duas vezes seguidas, o valor que vai ficar no milheiro é exatamente o mesmo, isto é, vai ficar com 179 euros. Vamos então resolver finalmente o último exercício, o terceiro, é efetuar estas subtrações. Portanto, vê o exemplo que está aqui feito e
do mesmo modo, efetua as outras subtrações. Pôs o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. 462 menos 258. 462 menos 258. Não podemos tirar 8 unidades a 2. Temos que pedir uma dezena emprestada ao 6. Vão ficar aqui 5 dezenas e passam uma dezena para as unidades como 10 unidades. Que somadas às duas que já lá estavam, ficam 12. Portanto, podemos tirar 8 a 12? Claro que podemos tirar, são 4. Podemos tirar 5 a 5? Claro que podemos tirar, é 0. Podemos tirar 2 centenas a 4? Claro que podemos tirar, são 2. Portanto, fica 204. Se reparares, na parte de cima estão os algarismos referentes à decomposição do aditivo, de modo a podermos efetuar a subtração. É 4, 5 e 12. Porque pedimos aqui uma dezena emprestada que somada às duas dá 12. Por isso é que nós podemos, deste modo, fazer a subtração. Vamos ao segundo exemplo. 629 menos 286. Podemos tirar 6 a 9? Claro que podemos. É 3. Podemos tirar 8 dezenas a 2? Não podemos. Temos que pedir uma centena emprestada ao 6. Ficam lá 5 centenas. Passa uma centena, que são 10 dezenas, para a ordem das dezenas, que somadas às duas que já lá estavam, faz 12 dezenas. Podemos tirar 8 dezenas a 12? Claro que podemos tirar, que são 4. Podemos tirar 2 centenas a 5? Claro que podemos tirar, são 3. 343 é o valor da diferença desta subtração. Portanto, na parte de cima estão os números 5, o número 12, depois de pedir uma centena emprestada, e o número 9. Terceira subtração. Temos então 735 menos 298. Não podemos tirar 8 a 5, temos que pedir uma dezena emprestada ao 3, ficam lá 2 dezenas. Uma dezena são 10 unidades, que somada às 5 já lá estava, faz 15. Podemos tirar 8 a 15? Claro que podemos, são 7. Podemos tirar 9 dezenas a 2? Claro que não, temos que pedir uma centena emprestada ao 7. Ficam então 6 centenas, passa uma centena, que são 10 dezenas, que somada às duas que já lá estavam, faz 12 dezenas. Podemos tirar 9 dezenas a 12? Claro que podemos tirar, são 3. Podemos tirar 2 centenas a 6? Claro que podemos tirar, são 4. Portanto, fica 437. Se reparares, os números que estão lá em cima é o 6, que é referente a esta, depois de emprestar uma centena, o 12, que é depois de receber uma centena, que são 10 dezenas emprestadas, e aqui fica o 15, que é 10 mais 5, depois de receber uma dezena emprestada. Vamos à subtração seguinte. 600 menos 268. Não podemos tirar 8 a 0. Temos que pedir uma dezena emprestada ao 0. Não podemos pedir uma dezena emprestada porque temos 0 dezenas. Temos que ir à ordem seguinte, que é à centena, pedir uma centena emprestada ao 6. Fica então 5 centenas. Uma centena, que são 10 dezenas, passa para a ordem das dezenas, que somadas às 0 que já lá estavam, ficam 10 dezenas. Então, podemos tirar 8 a 0? Claro que não. Agora vamos pedir então uma dezena emprestada ao 10. Já lá temos 10 em vez de 0. Ficam então 9 dezenas. E uma dezena, que são 10 unidades, passa para a ordem das unidades, que somada às 0 unidades que já lá estava, faz 10. Podemos tirar 8 unidades a 10? Claro que podemos tirar, são 2. Podemos tirar 6 dezenas a 9? Claro que podemos tirar, são 3. E podemos tirar 2 centenas a 5? Claro que podemos, são 3 centenas. Portanto, fica 332. Se reparares, o número 5 é o algarismo depois de emprestar uma centena. O 9 é depois de receber 10 dezenas e emprestar uma dezena às unidades, e o 10 é depois de receber uma dezena emprestada. Subtração seguinte, 908 menos 274. Podemos tirar 4 a 8? Claro que podemos, é 4. Podemos tirar 7 dezenas a 0? Claro que não. Temos que pedir uma centena emprestada ao 9, ficam lá 8. Passa uma centena, ou seja, 10 dezenas para a ordem das dezenas, que somadas às 10 que já lá estavam, faz 10 dezenas. Podemos então tirar 7 dezenas a 10? Claro que podemos tirar, são 3. Podemos tirar 2 centenas a 8? Claro que podemos tirar, são 6 centenas. Fica então 634. O primeiro algarismo é o 8, depois de emprestar uma centena à ordem das dezenas. Depois temos o número 10, depois de pedir emprestado uma centena à ordem das centenas, ou seja, 10 dezenas. E o 8 é o algarismo referente às unidades. Subtração seguinte, 5.148 menos 2.984. Podemos tirar 4 a 8? Claro que podemos, são 4 unidades.
Podemos tirar 8 dezenas a 4? Claro que não. Temos que pedir uma centena emprestada. Neste caso vamos ficar com 0 centenas. Emprestamos uma centena à ordem das dezenas. Ou seja, 10 dezenas. 10 dezenas somadas às 4 que já lá estavam, faz 14. Podemos então tirar 8 dezenas a 14? Claro que podemos tirar, são 6. Podemos tirar 9 centenas a 0? Claro que não. Temos que pedir uma unidade de milhar emprestada ao 5. Ficam lá 4 unidades de milhar. Passa uma unidade de milhar para a ordem das centenas, ou sejam 10 centenas. Somadas às 0 que já lá estavam, faz 10. Podemos tirar 9 centenas a 10? Claro que podemos tirar, é uma. Podemos tirar 2 unidades de milhar a 4? Claro que podemos tirar, são 2. Portanto, fica 2164. Os algarismos é o 4, depois de emprestar uma unidade de milhar. Aqui 10, depois de receber 10 centenas emprestadas das unidades de milhar. Aqui é 14, depois de receber uma centena ou 10 dezenas da ordem das centenas. E aqui o algarismo das unidades. Subtração seguinte, 7.320 menos 896. Podemos tirar 6 unidades a 0? Claro que não. Temos que pedir emprestado uma dezena à ordem das dezenas. Fica então uma dezena, emprestam uma dezena, ou seja, 10 unidades à ordem das unidades, que somada às 0 unidades que lá estavam, faz 10 unidades. Portanto, podemos tirar 6 unidades a 10? Claro que podemos tirar, é 4. Podemos tirar 9 dezenas a 1? Claro que não. Temos que pedir uma centena emprestada ao 3, ficam lá 2. Portanto, uma centena que são 10 dezenas somadas a uma dezena que já lá estavam, faz 11. Podemos tirar então 9 dezenas a 11, claro que podemos tirar 2. Podemos tirar 8 centenas a 2, claro que não. Temos que pedir uma unidade de milhar emprestada, ao 7. Ficam lá 6 unidades de milhar, passam uma unidade de milhar, ou seja, 10 centenas para a ordem das centenas, que somadas às 2 que já lá estavam, faz 12. Podemos tirar 8 centenas a 12, claro que podemos tirar, são 4. Aqui não tens nada a subtrair, baixas o 6. Fica 6.424. Os algarismos, aqui 6 é o algarismo das unidades de milhar depois de emprestar uma unidade de milhar às centenas. O 12 é o número das centenas depois de receber emprestada uma unidade de milhar das unidades de milhar. Aqui o 11, o número referente às dezenas depois de receber emprestada uma centena, ou seja, 10 dezenas da ordem das centenas. E aqui 10 é o número referente às unidades depois de receber emprestado uma dezena, ou seja, 10 unidades da ordem das dezenas. Resumindo, o que é que nós temos? 462 menos 258, já vimos que é 204. 629 menos 286 é 343. 735 menos 298 é 437. 600 menos 268 dá 332. 908 menos 274 dá 634. 5.148 menos 2.984 dá 2.164. E finalmente 7.320 menos 896 dá 6.424.